maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, nós queremos te agradecer por essa oportunidade única, rica, e que possamos aproveitar nesse momento, que possamos tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer os nossos pensamentos, às vezes que vai bater contrário a muitos pensamentos, eu sei, mas que o Senhor venha realmente clarear a nossa mente, iluminar os nossos entendimentos e que possamos sair daqui convictos do que é certo para as nossas vidas, do que é bom agradar ao Senhor e de que o Senhor se agrada com aqueles que obedecem. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. E obrigada pela presença de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Vianai. Falou, estamos aqui. Amém. Pessoal, então é o seguinte, só dando aqui esclarecendo para vocês, a gente fez aqui os agendamentos, tá bom? A gente fez 3 agendamentos. Pode ser que a gente não use os 3. Então, 5 minutos antes de cair a conexão, o André vai enviar lá no grupo, tá? O segundo link, tá bom? Então, vocês já ficam ligados, caiu a conexão aqui, vocês já vão lá no grupo e cliquem no grupo, no link e já entra novamente. A gente já entra e já vamos dar sequência, tá bom? Para a gente não perder tempo, aí quem for entrando depois vai pegando aí o assunto, beleza? Então vamos lá. Meu querido Tom, conforme a gente conversou aí, né, nos bastidores, a ideia, eu já até falei para a galera aqui, a ideia é que no primeiro tema, que é tatuagem, você possa trazer aí uma visão aí bíblica, óbvio, mas aquilo que você entende sobre esse assunto. A gente já debateu esse assunto na semana passada, então, assim, opiniões já foram colocadas, graças a Deus, todas elas né, coerentes, nada, né, de fora daquilo que tem que ser, né? Mas agora a gente quer ouvir uma fala sua, até como um pastor, porque foi exatamente isso que a galera pediu, né? Que houvesse uma fala de um pastor a respeito desse assunto. Então, você tem um tempo aí que você achar necessário para falar desse tema. Depois, se quiser abrir aí para alguém fazer alguma pergunta, você fica à vontade. Esse tempo aqui a gente definiu para que você possa nos trazer aí o seu ponto de vista. Tudo bem? Ok. Primeiro, valeu, Jó, pelo convite. Agradeço a todos vocês que estão aqui participando disso. Sei que não estão aqui pela primeira vez, já têm participado dos encontros que o Ministério Jovem, junto com outros ministérios, como a gente viu agora, o Ministério Feminino, tem se juntado para aprender, discutir, sabe, crescer, que é legal pra caramba, é muito legal. Então, eu fico feliz por terem me convidado. Eu acho que se fosse, deveriam ter convidado um pastor melhor, entendeu? Mas, enfim, já que chamaram, eu estou por aí. Vou tentar ajudar. Bem, vocês já discutiram bastante o assunto, aparentemente, pelo que o Jorge já disse na semana passada. E o contexto de tatuagem, ele é um contexto complicado, mas ele é complicado porque a gente torna complicado. Eu não vejo muito problema no contexto de tatuagem. O grande problema, como eu disse, é a gente que torna complexo um tema que é simples. E por que a gente torna complexo um tema que é simples? A gente faz isso por quê? Porque a gente está muito preocupado em ouvir, principalmente a nossa geração agora, a gente está muito preocupado em ouvir assim, isso pode ou não pode? A nossa preocupação está associada a isso. Pode ou não pode? Ah, pode isso? Por quê? Pode aquilo? Por quê? Não pode? Por quê? É óbvio que os nossos maiores questionamentos são sobre o que não pode, ou pelo menos pelo que aprendemos que não pode. Isso também faz parte da geração que vivemos. Sabe assim, eu sou de uma geração que quando eu perguntava para meu pai e para minha mãe se eu podia fazer alguma coisa ou se eu queria alguma coisa, eles falavam não ou não pode, eu não sou da geração que perguntava assim, mas por quê? Eu simplesmente ouvi o não pode e acabou.
Então, não tinha questionamentos ao não pode. Se eles estão dizendo que não pode, tem razão para isso, e o meu papel é respeitar isso. Então, a questão toda é que a geração mudou. A geração de hoje, uma criança de 3, 4, 5, 10 anos, ela, quando o pai diz não, ou a mãe diz não, ele fala, mas por quê? Então, o caráter questionador, ele hoje faz parte da sociedade, e por isso, diante também das coisas que dizem respeito à palavra de Deus, a gente se coloca hoje com essa pergunta, mas pode ou não pode? Bem, para a gente começar a responder isso de maneira muito honesta, primeiro, se a gente quiser responder sobre esse assunto e outros assuntos mais, que são as perguntas do tipo pode, não pode, e sinceramente, para mim, e eu estou dizendo isso com todo o respeito e todo o amor que sinto por vocês, se vocês se incluem nesse grupo de pessoas, saibam que eu estou dizendo isso com muito amor. Para mim, pessoas que vivem a partir do pode, não pode, são pessoas que, segundo o próprio Novo Testamento, são fracos na fé. São pessoas que têm a sua fé embasada na areia. Então, assim, quando você vive uma fé genuína, uma fé que está mais firmada na rocha, e quando eu digo a rocha está firmada em Cristo, você está muito menos preocupado em se perguntar ou perguntar aos seus líderes sobre o que pode e o que não pode. Mas, enfim, se nós queremos olhar para esse assunto, nós precisamos analisar a resposta para esse assunto a partir da justiça do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos pessoas que são libertas, que estão em constante amadurecimento, buscando se parecer mais e mais com o Senhor, com o seu Salvador, numa clara jornada de afirmação diante do próprio Deus. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, o conceito de justiça está muito associada à ideia de se parecer mais com Deus, de se parecer com o Salvador, de se parecer com aquele que era o exemplo. Então, quando Jesus vem, desce a esse mundo, nasce de mulher aqui, vive aqui nessa terra e começa a ensinar as coisas, veja que o que Jesus fala, ou o que Jesus pede de nós, é sempre marcado pelo exemplo. Quando Jesus diz assim, você tem que amar o seu inimigo e orar por aquele que vos persegue. Jesus não está falando de teoria, Jesus está falando na prática. Ah, mas e cadê isso? Olha para o momento da crucificação, olha para o momento em que ele foi preso, olha para vários momentos em que Jesus é escorraçado, ele é xingado. Veja que em muitos momentos da pregação de Jesus, os fariseus, diante do milagre, diziam assim, olha, ele fez o milagre em nome de Beelzebul. Puxa vida. A realidade que Jesus enfrentava era de que ele precisava amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguiam. Então Jesus, ele vivia, e aí eu estou dando só um pedacinho do contexto, mas quando a gente olha para o Novo Testamento ele fala de uma justiça que está associada a nos parecermos mais com Cristo. Então, Cristo diz para a gente assim, ó, me imitem, sigam o meu exemplo, aquilo que eu digo para vocês fazerem é aquilo que eu faço. Então, assim como eu fiz pegando o texto bíblico da lavagem, do lavar os pés aqui, assim como eu fiz, façam vocês também. Então, o contexto de justiça e a resposta para esse tipo de pergunta do pode, não pode, tem que estar baseado nessa ideia. Numa igreja que está amadurecendo, numa igreja que está crescendo e numa igreja que tem buscado se parecer mais com Cristo. Quando a gente tem isso em mente, quando a gente busca santificação, essas coisas, pode, não pode, essas frescurinhas, mas isso aqui pode, isso aqui é pecado, isso aqui ele é tem a ver mesmo assim para eu ir para o céu, se eu não fizer eu perco a salvação. Se você está preocupado em se parecer com Cristo, se você está realmente preocupado com santificação, esse tipo de pergunta boba desaparece. Tá? Então, a gente começa por aí. Agora, como que a gente entende a questão da tatuagem? A pergunta que eu posso fazer para isso é, qual é o propósito de se fazer uma tatuagem? Qual é a motivação? Qual é a sua intenção quando faz uma tatuagem?
Só para a gente entender, quando eu falo em motivação, o que é motivação? Motivação é aquele impulso interno que nos leva a uma ação. Então, quando eu quero alguma coisa, ou seja, algo que está dentro de mim, que eu desejo, eu externo isso, eu levo para fora. E a questão aqui é essa: qual é a motivação que nos leva a fazer uma tatuagem? Por que a gente quer fazer uma tatuagem? No fundo, e se a gente for muito honesto aqui, e aqui eu não estou embasado só naquilo que eu penso, mas se eu olhar para a história, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás sobre tatuagem, uma pesquisa um pouco mais profunda, científica mesmo, e aí eu encontrei a relação da tatuagem com o ser humano coisa de 10 mil anos para cá. Quais eram as motivações, quais eram as razões, quais eram os porquês de se fazer uma tatuagem. De nove razões ou 9 situações em que a tatuagem ou a mutilação no corpo era feita, somente uma, ou se a gente pegar leve, 2 dessas motivações eram realmente assim, boazinhas, é uma homenagem à minha mãe, na história da humanidade. Se você olha para todos os motivos, razões ou associação da tatuagem com o ser humano, de todas as motivações que eu encontrei na história, 90% delas estão associadas à adoração a divindades, a religiões pagãs, a, a, a realidade da escravidão, ao senhorio a um ser humano, enfim. E, por fim, no contexto contemporâneo, a tatuagem tem como objetivo, como motivação, a apresentação do próprio corpo. Né? Eu quero ser visto, eu quero ser observado, eu quero ser admirado, eu quero ser desejado. Tom, mas você não conhece as intenções do meu coração. Realmente eu não conheço. Mas eu posso afirmar, sem quase chance nenhuma de estar errado, que a mesma coisa que aparece na história, em 10 mil anos, que eu pude analisar, é o que a gente tem hoje. Tá? A motivação quase sempre está associada ao eu, ao foco em mim, ao foco naquilo que eu quero transparecer. Eu quero ser desejada, eu quero ser amada, eu quero ser respeitado, até porque existem tatuagens que têm o objetivo de causar medo, algum tipo de fica ligado comigo, você não mexe, entendeu? Tá vendo a minha tatuagem aqui? Minha tatuagem mostra que eu não sou qualquer um, fica ligado. Então, assim, quando a gente olha para o contexto da tatuagem, para a motivação associada à tatuagem, a gente entende que nenhuma das motivações é adorar a Deus. Nenhuma das motivações é glorificar a Deus. Nem que você escreva na testa, Jesus Cristo, meu Salvador, você não está glorificando a Deus com isso. Mesmo que você escreva no braço, que Deus é fiel, isso aqui, propriedade de Deus, você é um tonto. Você está vacilando, porque você não está glorificando a Deus com isso. Não está. Sabe por quê? De verdade, assim, com muita tranquilidade eu digo isso a vocês, e eu já tive o prazer de estar com vocês pessoalmente, então eu acho que vocês olharam nos meus olhos, passaram momentos comigo, e eu passei momentos com vocês, onde vocês sabem que é sincero o que eu estou dizendo, e que a minha preocupação é com a santidade de vocês. Se você escrever que Jesus Cristo é seu Salvador, Senhor dos Senhores e tal, você não está glorificando a Deus, você está chamando a atenção para si, para transparecer uma santidade, uma propriedade de Deus, algo desse tipo. De verdade, quando Deus diz para a gente, aqui eu quero trazer para a nossa realidade da tatuagem, quando Deus diz para a gente assim, cara, não acumule tesouros na terra, acumule tesouros no céu, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo claramente dos bens materiais, é fato. Mas a gente pode trazer esse texto para o nosso contexto da tatuagem? A gente pode. Quando ele diz assim, não amontoem tesouros aqui,
Então, assim, não faça coisas para demonstrar que você é santo. Não faça coisas para demonstrar que você é fiel. Não faça coisas para demonstrar que você é caridoso. Aquilo que você é, aquilo que você realmente é, não tem que ser visto pelo homem, tem que ser visto por Deus. E Deus não está nem um pouco interessado na sua fachada. Ele não está interessado na sua fachada. Ele está interessado no coração puro, no coração contrito, na alma limpa, sem mancha, imaculada, que não é vista por ninguém, só é vista por ele. Então, assim, quando Deus diz, tudo que você fizer, glorifique a mim, então, se você fizer uma tatuagem, eu tenho certeza, você não está glorificando a Deus. Não está. Ponto. Ah, Tom, mas isso vale para quem nunca fez. Tom, eu sou um cara que tem uma tatuagem aí. Olha aqui, tá? Tem uma coisa aqui, umas caveiras muito loucas, umas cobras, uns tribais, enfim, eu tenho. Eu, antes de conhecer a Deus, a Cristo, eu fiz isso e tal e tal. E agora, o que eu faço? Tiro? Cara, sinceramente, eu acho que você não precisa tirar. Por quê? Porque, primeiro, não é um negócio simples. Segundo, não é um negócio barato. Terceiro, como eu já disse, muito mais do que aquilo que as pessoas veem, é aquilo que está vendo dentro de você. Então, eu me lembro muito bem de uma conversa com Rodolfo Abrantes, e é óbvio que a pergunta sobre tatuagem aparece. E aí ele falou algo que ele já tinha até falado numa mensagem sobre tatuagem, quando perguntaram para ele sobre tatuagem, porque ele falou assim, pô, eu sei que eu subo lá no palco, aí o pastor daquele carinha que está lá fala assim, ó, não pode fazer tatuagem. E aí ele vê um cara o pastor dele trouxe um cara para pregar que é cheio de tatuagem. E aí ele falou, cara, eu cheguei num momento da minha história aonde eu me olhei no espelho e eu estava tão fissurado nesse negócio da tatuagem, porque é isso que acontece. Quando a gente faz uma, a gente quer fazer outra, e a gente quer fazer outra, e a gente quer fazer outra. Porque se a gente ainda diz que aquilo que a gente fez foi uma homenagem, em algum momento você vai lembrar assim, putz, esqueci de alguém, nossa, esqueci de outro, nossa, esqueci de outro. Aí você vai virando um livro, mano. Já era. Porque se você não homenagear todos, você não é tão legal assim. Você só gosta de de outro especificamente. Então, voltando, o Rodolfo disse assim, eu ficava pensando onde eu ia fazer a outra, onde eu ia fazer a outra. Só que chegou um momento em que eu me olhei no espelho, um momento que eu estava procurando aonde fazer uma nova tatuagem e uma voz me disse assim, chega, para, acabou. Para que você vai fazer isso? Qual a razão de fazer isso? Qual é a motivação? Qual é o propósito? Enfim, nesse momento ele entendeu que ele não tinha mais nenhuma razão, nenhuma motivação, nenhum propósito em fazer uma nova tatuagem, porque nenhuma nova tatuagem, nem que ele, como eu disse, escrevesse a Bíblia por cima de todas as outras, nenhuma dessa nova tatuagem glorificaria a Deus mais do que uma vida mudada, transformada, que foi como ele experimentou o Evangelho de Cristo. Para eu encerrar pelo menos a minha fala inicial, e aí, se vocês quiserem, aí, Jó, vocês que mandam, se vocês quiserem fazer pergunta, pô, eu tô aqui para isso, não tem erro. O texto de Gálatas 2:20, quando fala com a gente sobre transformação de vida, ele vai dizer assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa uma coisa muito simples e direta. Pode ser muito profundo, se a gente quiser ir para a teologia desse negócio, coisa, mas pode ser muito simples, direta, objetiva. As minhas vontades, os meus desejos, os meus interesses pessoais, o foco em mim, o status quo, aquilo que a sociedade acha que é legal, isso morre, isso desaparece, isso acaba. O que fica é Cristo, a vontade dele, o desejo dele, a ação dele em mim, a presença dele em mim. E isso é o que vale mais. Tá bom? Então, a Bíblia fala alguma coisa direta, Tom, sobre não poder fazer tatuagem?
ela fala num texto muito específico de Levítico 19. Ela vai falar, não façam marcas nos seus corpos, nem nada que fique escrito no seu corpo. Esse é o único texto que fala sobre tatuagem na Bíblia. Muita gente pode até achar assim, mas isso é uma coisa lá antiga. Então, tá bom, se você quiser considerar antiga, coisa que eu não considero, e a maioria assim, esmagadora dos comentaristas estudiosos da Bíblia vão falar que ali é muito claro que não se podia fazer nenhum tipo de marca na Bíblia. É por isso, por exemplo, que se você olhar para o sacerdócio, se um cara, por exemplo, filho do sacerdote, ele seria o próximo sacerdote. No entanto, se acontecesse qualquer coisa com ele, que ele ficasse com alguma marca, uma cicatriz, mesmo que assim, foi um acidente de trabalho, ele ficou com uma cicatriz, ele não pode ser o sacerdote mais, porque ele tem uma marca no corpo. Isso era muito sério. Tá? Tanto é que quando você olha para o contexto de Jesus ali no Getsemane, quando Pedro corta a orelha do sumo sacerdote, melhor, do aspirante a sacerdote que estava ali, daquele jovem, duas coisas acontecem que são muito legais ali, que se você não prestar atenção, primeiro Jesus, obviamente, cura a orelha do carinha, pega a orelha que Pedro cortou e cola lá de novo, deixa tudo perfeito. Segundo, Deus restabelece o propósito de vida daquele jovem. Aquele jovem sabia que com a orelha cortada ele não poderia ser sacerdote, porque ele tinha um defeito, ele tinha uma marca. Jesus, quando cura ele, cura o seu corpo, cura a sua saúde, mas também o cura espiritualmente, porque permaneceu nele a ação de um sacerdote no futuro. Tá? Então, fecha parênteses aqui. O texto que fala especificamente sobre tatuagem é esse. Aí você pode falar, como eu disse, mas isso é uma coisa antiga, agora já é outra realidade. Então, como eu te disse, vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de justiça segundo aquilo que Jesus ensina. Tom, posso fazer? Te diria, não faça. Não faça. Porque você tem a motivação errada, provavelmente. Você tem um propósito errado e você não está entendendo que o foco de Jesus para você não é que olhem para você, mas que vejam Ele em você. Isso faz muita diferença mesmo. Não é escrever Jesus é meu Salvador no peito ou na testa que vai fazer diferença, tá bom? É isso, galera. Não sei se ajudei, confundi, atrapalhei. Jó, se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para isso. Valeu, Tom, pela sua fala, foi muito importante, né? O seu raciocínio aí. A gente sabe que a Bíblia não define especificamente a tatuagem, define diretamente como pecado. O que existe são orientações, né? E você aplicou muito bem essas orientações aí, bem claro, né? E é claro, a gente pode sim abrir, agora aqui, né, um espaço para a galera falar, sem problema nenhum. Só um detalhe, nós só temos 3 minutinhos. Se você conseguir falar em 3 minutinhos, aí cai e a gente volta de novo, tá bom? Consigo. Só um detalhe. O Jó falou uma coisa assim, a Bíblia não fala especificamente sobre dizer que tatuagem é pecado. Realmente, não está escrito lá, tatuagem é pecado. Não está. Ok. No entanto, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que faço que não glorifica a Deus, o que está acontecendo? Eu estou mudando o foco da minha adoração. Eu estou mudando o meu alvo, ou melhor, o ponto final do meu alvo. O que significa pecado? Literalmente significa errar o alvo. Então, se você faz uma tatuagem com o objetivo de que olhem para você, se você faz uma tatuagem com, como eu disse, 99% de certeza que você não glorificará a Deus com isso, você está errando o alvo, você está pecando, não caia nessa, não vale a pena. Você é perfeito, do jeito que Deus fez, você não precisa de marca nenhuma, ok? É isso. Ok. Beleza, pessoal. Eu vou colocar depois lá no grupo um vídeo feito pelo Júnior, pastor Júnior, na época ele jovem geral, né? E tem um vídeo dele naquele canal do YouTube, E Daí? E lá ele também faz um comentário a respeito desse assunto. Foi uma pergunta, né, que foi feita lá no canal e ele respondeu essa pergunta. Eu acho que é um material também muito importante e eu vou estar divulgando para vocês lá no grupo, beleza? Bom, nós temos 2 minutinhos aqui. Para a gente não começar e ter que parar, eu vou encerrar aqui, né? E aí o André já colocou lá no grupo, tá bom? Eu vou mandar para o Tom também o outro link. E a gente volta para
as perguntas. Eu acho que vai ter, sim, alguém aí querendo perguntar ou querendo mais esclarecimento. Então, a gente volta na segunda parte para isso. Beleza? Vamos lá, então. Vou encerrar aqui, hein?